Também tô achando. Então, ok, irmãos, a gente vai iniciar a leitura agora. Como o Dal falou aí, a gente está lendo esse livro de Romanos, né? É o livro do irmão Bruce Anstey, que é a Epístola de Paulo aos Romanos, com o comentário dele. E a gente vai ler hoje esse tópico aí, saber o significado do nosso batismo, que está no capítulo 6 de Romanos, versículo 3. A gente até poderia ler esse versículo para a gente ver o que está dizendo lá. Esse aí. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele diz assim: o fato de Paulo nos dizer que precisamos saber certas coisas relacionadas à nossa libertação mostra que o conhecimento tem um lugar nisso. Há três coisas em particular que precisamos saber. Primeiramente, todo crente precisa saber o significado do seu batismo. Paulo pergunta: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo ou para Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele apela para a ordenança, ele apela para a ordenança do batismo, porque ela significa a identificação do cristão com a morte e sepultamento de Cristo. Paulo não está falando aqui da forma ou modo de nosso batismo, se fomos imersos em água ou aspergidos. Ele está falando de seu significado. Ele está dizendo: você professou, pelo ato de ser batizado, que você morreu com Cristo. E visto que a morte de Cristo o separou do pecado, então você também está separado do pecado. Continuar nesse estado, portanto, seria uma negação prática do que você professa em seu batismo. É totalmente inconsistente com a posição que você adotou, porque não podemos dizer que estamos mortos para alguma coisa e ao mesmo tempo viver nela. Vou dar uma paradinha aqui, talvez algum irmão tenha algum pensamento, possa ajudar a compreender essa parte. Só lembrando os irmãos aí que a gente tem estudado essa epístola e aí as três coisas que esse irmão pontua aqui, que é para a libertação do pecado, né, é saber, considerar e apresentar, né? E dentre essas coisas do saber é que ele começa agora com o batismo. Saber o significado do nosso batismo é a primeira coisa. Depois ele vai tratar do saber que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, né? E assim ele vai explicando cada uma dessas coisas que o crente deve saber. Depois ele vai tratar das coisas que o crente deve considerar e depois ele vai tratar das coisas que o crente deve apresentar. Então agora hoje a gente está aprendendo, iniciando essa primeira parte aí, que é o que o cristão deve saber, né? E a primeira coisa que ele traz é saber o significado do nosso batismo.
Eu vou completar, Dal, esse restante desse parágrafo aí, porque tem a ver com o capítulo, com o versículo que a gente leu. E aí, talvez se algum irmão tiver algum comentário, vou só terminar esse pedacinho. Fala assim: note que a versão King James e as versões em português também diz que os crentes foram batizados em Jesus Cristo, mas deveria ser traduzido como batizados para Jesus Cristo. Para indica uma vital conexão com Cristo em vida, em nossa nova posição diante de Deus, na qual a justificação nos coloca. O batismo não pode fazer isso. Se pudesse, então o batismo poderia tornar alguém adequado ao céu. A verdade é, sendo justificados, temos um novo lugar no céu diante de Deus, em Cristo. E ao sermos batizados, temos um novo lugar na terra entre os homens, como sendo para Cristo. Para significa identificação, e esse é o ponto de Paulo aqui. Estamos identificados com Cristo em sua morte. Os irmãos não tiverem nenhum pensamento, eu posso seguir aqui. O Elton, ele mudou a ordem lá em cima, lá, quando disse aí Cristo Jesus e para Jesus Cristo e embaixo ele tem Cristo Jesus. Tem algum significativo aí? Não, né? Para Cristo Jesus, depois embaixo ele mudou para Jesus Cristo e depois para Cristo Jesus. Tem algum significado aí? Alguma mudança? Tem, talvez Dal pode explicar melhor isso. Paulo ele faz essa diferenciação, né, quando ele traz Cristo Jesus e Jesus Cristo. Você lembra, Dal, como é que é bem essa questão aí? Os irmãos, eles explicam que quando vê o nome primeiro Jesus, o nome de humanidade dele, lembra que quando o anjo falou com Maria, né, iria pôr o nome dele de Jesus. Isso é o nome humano, né, de Jesus. Então a gente conhece um homem humano, Jesus. E a gente lembra que o Senhor, ele andou aqui, quando o Senhor estava andando aqui, foi relatado nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a lei estava no contexto judaico também. Então, nas escrituras, geralmente, Pedro, vamos botar assim, Pedro escreveu também uma epístola, né? Então, Pedro, ele conheceu o Senhor andando aqui, na sua humanidade. Então, Pedro, geralmente, quando escreve, ele escreve assim, Jesus Cristo, o nome da humanidade, e Cristo, que é o título, né? Que é a pessoa dele mesmo, que Cristo significa o Messias, né? Então, Pedro, conhecendo o seu Jesus aqui na Terra, ele escreve da forma que ele conheceu. O seu Jesus, primeiramente, humanamente aqui, e depois morto e ressuscitado. Né? Só que Paulo, quando escreve, ele escreve do jeito que ele conheceu a pessoa do seu Jesus, que já foi. Não foi aqui no mundo. Né?
ele foi arrebatado. Ele conheceu o Senhor em glória. Então, Paulo, ele já inverte falando assim, Cristo Jesus, vindo primeiramente a posição do Senhor Jesus em glória, para depois o nome da humanidade dele. Enquanto Pedro fala primeiro da humanidade para depois da pessoa do Senhor Jesus em glória. Não sei se deu para entender aí. Pedro estava no momento em que o Senhor Jesus estava aqui na Terra. Então ele escreve nessa ordem, Jesus humano, aquele que está em glória, vamos dizer assim, né? Jesus Cristo. Mas já Paulo, que conheceu o Senhor não aqui no mundo, pessoalmente, ele conheceu em glória, ele já escreve dessa forma. Cristo em glória, que é esse homem Jesus. Então ele fala, Cristo Jesus. Nesse ponto aí, existe essa diferença. Agora, eu não sei se nesse assunto que o irmão está falando aqui, há essa necessidade. Talvez aí outro irmão, Ebert, talvez fale se houve essa necessidade aí ou foi a tradução do livro mesmo. Não sei se deu para algum irmão captar, né? Que Pedro escreve de uma forma humano e ressuscitado. E Paulo, que conheceu o Senhor Jesus em glória, ele já escreve primeiro em glória e depois coloca o nome humano, Cristo Jesus. Isso os irmãos nos ensinam. É até interessante esse tipo de... Hernandal, Oi, Lucitânia. o senhor poderia repetir, por favor? Falando da pessoa do Senhor Jesus, vamos botar dois personagens aqui, né? Pedro e Paulo. Pedro escreveu a carta, Paulo também escreveu cartas, né? Pedro, quando ele fala da pessoa do Senhor Jesus, ele escreve primeiro o nome dele, humano, de humanidade, Jesus. Por que Pedro escreve assim? Porque Pedro viu o Senhor Jesus aqui, andou com ele aqui, e viu esse homem. E também viu quando ele ascendeu aos céus. Então, Pedro, ele escreve dessa forma, Jesus Cristo, homem ascendido aos céus, em glória. Mas Paulo não foi assim. A gente lembra que Paulo, onde é que... É a primeira, segunda Coríntios que ele fala, conheço um homem que no corpo não sei... Oi? É 2 Coríntios. 2 Coríntios. Primeiro, quando Saulo, né, já estava indo perseguindo os cristãos, aí veio a luz do céu e ali ele foi convertido, né, ao Senhor. Quando ele estava indo a caminho de Damasco, o Senhor interrompe ali a ida dele e pergunta a Paulo, por que me persegues? Paulo já diz assim, Senhor, né, já fala o nome do Senhor ali, já reconhece ele. E a luz que veio do céu. E só essa partezinha aí, você falou o quê, Welton? 1 Coríntios, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que é 2 Coríntios. Segunda. Você lembra, Heber? Heber. Tô mesmo procurando. Conheço um homem, acho que é 2 Coríntios 9? Ah, não. 9 é administração. É, 2 Coríntios 12, 2. 12, né? 12. Sabe que era antes. Assim, em verdade, aqui é Paulo escrevendo. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, tá vendo? Que há 14 anos, se no Quer corpo... compartilhar? Não está aparecendo aqui. Não. Opa, obrigado. Compartilha aqui. Pronto, chegando mais irmão aqui. Ele diz assim, em verdade, Paulo, escrevendo essa carta, 2 Coríntios, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor.
conheço um homem em Cristo, ele falando dele mesmo, né? Em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo ele recebeu toda a revelação para a igreja, né? A revelação da sã doutrina, ele recebeu em glória do Senhor Jesus. Tanto sim, em 1 Coríntios, ele também fala que ele recebeu, 1 Coríntios 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Como foi que Paulo recebeu essas instruções do Senhor, se ele nem mesmo, vamos dizer assim, não tinha conhecido o Senhor? Ele recebeu em glória aquelas visões que ele teve ali. Ele ouviu, né, coisas. Então ele escreve dessa forma, como ele conheceu o Senhor. Em glória, Cristo. Cristo é um homem ascendido aos céus. Deu para entender, Lusitânia? Então, Pedro fala do homem que ele viu, Jesus Cristo. E Paulo fala de Cristo glorificado, Cristo Jesus. Isso, é. Um na terra, outro glorificado. Aí o Então, nome quando do... os dois apóstolos diferem Jesus Cristo, Cristo Jesus, nesse caso é porque Paulo viu Jesus Cristo já glorificado. E nesse caso, por isso ele usa o termo Cristo primeiro. Não é isso? Isso, Foi isso que ele... isso Ah, mesmo. Ele entendi. usa esse termo Cristo primeiro, porque ele Uhum. conheceu o Senhor em glória. Já Pedro usa Jesus, porque ele conheceu aqui no mundo. É o mesmo Senhor. Quer explicar também, Herbert, alguma coisa? Herbert, eu vou falar certo aqui. Quer ajudar aí? Então, quando fala Jesus Cristo, é bem como o irmão falou, está falando da humanidade do Senhor, e sempre vai estar relacionada à nossa condição. Quando fala Jesus Cristo, está falando de algo que nós estamos brilhando aqui na Terra. E quando fala Cristo Jesus, está falando já da nossa posição. Só que é interessante o que o irmão Bruce Anstey está trazendo aqui no contexto, se o irmão puder colocar de novo lá, porque ele está sinalizando a questão de em Cristo e para Cristo ali. Em Jesus Cristo e para Cristo Jesus. E o que ele está chamando a atenção é a conexão que tem em relação a isso, a justificação, que é em Jesus Cristo, e o batismo, que é para Cristo Jesus. Nós podemos ler uma passagem em Gálatas 2,17, se não me falha a memória. Diz assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Tem uma outra passagem também, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação, quando está falando de justificação, é usado esse termo em. Indiferente se falar Jesus Cristo ou Cristo Jesus. É usado esse termo em.
porque daí está falando da nossa justificação, que é a posição que nós temos em o Cristo, em Jesus Cristo, que é o nome que ele tem, ele é Deus e homem, homem e Deus perfeito. Então, independentemente do câmbio que estiver sendo feito ali, Jesus Cristo ou Cristo Jesus, o que está determinando é o em ali. O em determina em relação à nossa justificação. Aí, voltando para o texto lá, olha só como é que ele coloca, ó. Para indica uma vital conexão com Cristo em vida, em nossa nova posição diante de Deus, na qual a justificação nos coloca. O batismo não pode fazer isso. Se pudesse, então poderia tornar alguém adequado ao céu. A verdade é, sendo justificados, temos um novo lugar no céu. Deixa eu subir um pouquinho. Diante de Deus, em Cristo. E ao sermos batizados, sendo justificados, temos um novo lugar no céu em Cristo. O em. E ao sermos batizados, agora o batismo, temos um novo lugar na terra entre os homens, como sendo para Cristo, como uma representação, né? Para significa identificação, e é esse o ponto de Paulo aqui. Estamos identificados com Cristo em sua morte. Então ele está sinalizando que o ideal seria a tradução correta para Cristo, porque nós estamos identificados com ele aqui na terra. É o que nós temos, o nosso novo lugar aqui na terra, entre os homens. E a justificação fala do nosso lugar que temos no céu, em Cristo, diante de Deus. É interessante isso aí, porque, por exemplo, um incrédulo ele pode ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como deve ser o batismo cristão, né? Batizados a Cristo, mas ele não tem fé, ou seja, posicionalmente ele não está em Cristo, né? Então ele, ele entra para a esfera cristã, né, onde ele professa fé no Senhor, mas sem uma fé genuína. Só que ele foi batizado para Cristo, o incrédulo, né? Mas ele não está em Cristo. Ele, ele não é um salvo, não é isso, Herbert? Mais ou menos assim? É isso sim, porque o batismo ele nos coloca na esfera do reino dos céus. Até se pudermos ler essas passagens, esse é Efésios capítulo 4. Efésios 4, um pouquinho mais para baixo. Versículos 4, 5 e 6. Aqui há 3 esferas, né? Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, olhando de trás para frente, ou da frente para trás, melhor dito, a gente começa a enxergar essas esferas. No versículo 6, está falando da esfera criacional. Nessa esfera criacional, que Deus é criador, Deus é pai de todos, no sentido de criação. Porque nós sabemos que filho de Deus é somente aquele que creu no seu nome, né? No nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, um só Deus e Pai de todos, aqui é Pai no sentido de criação. Para fazer parte dessa esfera aí, precisa nascer nesse mundo, ter nascido, nascimento físico. Então, todo ser humano que veio a esse mundo e virá, ele entra nessa esfera, que é a esfera da criação, a esfera maior, a esfera do mundo. A segunda esfera, que é no versículo 5, é a esfera da profissão cristã,
ou do reino dos céus, que é todos aqueles que professam crer no Senhor Jesus, todos aqueles que professam um só Senhor e uma só fé. Que fé é essa? Fé cristã. E um só batismo. Que batismo é esse? Batismo cristão. Há muitos batismos, mas o que está levando em conta é que é o batismo cristão. Então, nessa esfera aqui é daqueles que professam. Aqui tem o joio e o trigo misturados. É o reino dos céus que o Senhor explicou nos evangelhos, né? O semeador semeou a boa semente, mas veio o inimigo e semeou o joio. Então, essa é a segunda esfera, uma esfera menor dentro do mundo. Aqui não fazem parte todos que nasceram neste mundo, mas sim todos os que foram batizados para Jesus Cristo. Mas isso não está garantindo salvação. E a terceira esfera, que daí é o versículo 4, um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aqui está falando do corpo de Cristo, que diz respeito a todos os que fazem parte da igreja que estão vivos na terra. Porque a igreja não compreende somente os vivos na terra. Ela compreende os vivos e aqueles que já dormiram em Cristo na atual dispensação da graça. Então, mas o corpo de Cristo diz respeito aos que estão vivos ainda. Então, um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança a vossa vocação. Então, aqui está falando uma esfera menor ainda, que é onde tem só trigo. Então, voltando tudo, a porta de entrada para a primeira esfera é nascer neste mundo, nascimento físico, natural, da vontade do varão, a qual o Senhor não teve. O Senhor foi um nascimento milagroso, perfeito do céu, do alto, né? Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, da virgem. E então a porta de entrada nessa primeira esfera aqui é nascer neste mundo. A porta de entrada para a segunda esfera, que é o versículo 5, que é o reino dos céus, é ser batizado para Jesus Cristo. Então, aqui nessa esfera, todos aqueles que são batizados para Jesus Cristo estão fazendo parte. Aqueles que não forem batizados para Jesus Cristo só estão na primeira esfera. Mas aqueles que forem batizados estão na primeira e já nessa segunda. E a porta de entrada para a terceira esfera é ter o Espírito Santo para fazer parte do corpo. A partir do momento que uma pessoa crê, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é Efésios capítulo 1, né? Então, ter o Espírito Santo é a porta de entrada para essa terceira esfera, que é o corpo de Cristo. Isso diz respeito à atual dispensação da graça que nós vivemos. Porque nós sabemos que os santos do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo habitando neles, como nós temos hoje. E voltando para o versículo 6 ali, quando fala um só Deus e Pai de todos, quando ele fala o qual é sobre todos da primeira esfera, que estão no mundo. Deus é sobre todos, justos e injustos, santos e ímpios, ele é sobre todos. Aí quando ele fala por todos, ele é por todos aqueles que estão na segunda esfera, que foram batizados para Jesus Cristo. Por isso que o batismo de criança é importante, porque Deus tem um cuidado especial por aqueles que foram batizados para o nome do seu Filho. E daí quando ele fala e em todos, aí ele está dizendo respeito à terceira esfera, porque daí é aqueles em que o próprio Deus habita pelo seu Santo Espírito. Muito bom. E agora eu vou fazer a pergunta aqui para as irmãs e também outros irmãos aqui. Entenderam a questão das esferas que o irmão falou? Alguém tem mais alguma coisa assim que quer pegar a explicação melhor? Quer que o irmão volte alguma coisa? Amém, irmão. Ele fala dessa versão lá da King James, né? E das versões brasileiras. Na versão, tem alguma versão que tenha daquele em Cristo Jesus? E a versão em Cristo Jesus é como se nós já fomos, eu entendi, como se para Jesus, para Cristo Jesus, né? Batizado em Cristo em glória.
Aí só queria saber agora se já tem alguma versão dele já. Então, você estiver compartilhando, não tá aparecendo, não. Claudio Mato tá falando do último trechinho aí. Note que a King James, aí abre parênteses, e as em português também, diz que os crentes foram batizados em Jesus Cristo, mas deveria ser traduzido, né? O correto seria como batizado para Cristo Jesus. Então aí a King James e as versões em português tá, digamos assim, não tá coerente, né, com o texto original. Talvez se dá o abrir aí, a gente pode olhar outras versões aí. Em Cristo, em português aí, em Cristo, Almeida Corrigida Fiel em Cristo, também. Essa AIB em Cristo, tradução brasileira embaixo aí também em Cristo. Praticamente todas as em português vai estar em Cristo. A de Jerusalém está em Cristo também. Versão, essa eu não sei, essa está em Cristo também. Aí a John Nelson Darby, que é uma versão mais literal, né? Aí a tradução é do Google, mas provavelmente deve estar traduzido para Cristo, né? E a King James, como o irmão colocou aqui, é em Cristo. E o nosso W aparece em Cristo aí também, mas não sei se é por conta da tradução do Google. Não sei se algum irmão aí conhece de inglês. Mas isso é como já foi explicado, né? Quando se fala é introduzido, em é dentro. Então, aqui o que o irmão está explicando é que, independente que seja na ordem de Jesus Cristo ou Cristo Jesus, deixa eu colocar aqui de novo, como o irmão já explicou, a ênfase está em ou para. Por que para Cristo? Ou como o irmão já explicou, né? Porque uma pessoa, quando ela se batiza para Cristo, é como se ela estivesse vestindo a camisa, dizendo: agora eu estou no terreno cristão. Eu era pagão, mas agora eu sou do lado do cristianismo. Eu entrei no terreno do cristianismo. E aqui agora estou representando Cristo, ou Jesus. Eu estou representando, estou vestindo a camisa. Então, é para Cristo. Se fosse em Cristo, seria aquela pessoa que já tem a sua posição em glória. E essa posição em glória, como já estou falando aqui, em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, é somente para aqueles que creem. E o batismo, ele não pode pegar uma pessoa e colocar uma pessoa já salva em glória. Então, o certo seria batizado para Cristo, ao invés de ser batizado em Cristo. Porque nesse caso aí seria o batismo um agente salvador, colocando a pessoa salva no céu. Mas não é isso. A pessoa tá sendo identificada com Cristo. Então, ela está representando Cristo aqui na Terra. Então, é batizado para Cristo e não em Cristo. E as versões que a gente viu aí, eu creio que a Darby deve estar correta, mas não sei inglês assim. Para. O certo é isso aqui, batizado para Cristo.
Porque ninguém é batizado e é salvo para estar em glória. Se fosse assim, seria dessa forma. Batizados em Cristo, mas não é. O batismo é para Cristo, é aqui no terreno, é para esse mundo, é aqui na terra, é para profissão, professar o cristianismo. A pessoa abre a boca e diz assim: eu sou cristão porque eu fui batizado para Cristo ou a Cristo, então estou representando ele aqui. Não sei se deu para também para os irmãos, as irmãs aí. E Heber já explicou muito bem isso aqui, né? Conseguiu entender um pouco mais, Cláudio Mar? Quer que o irmão fale mais um pouco? Amém, irmão. Deu sim. Explicado aí. Foi bom para tirar dúvida, para nós aprendermos mais um pouco, né? Tem o Elton, a irmã fez uma pergunta aqui, o Elton. Você quer ver aí? Veja aqui. É errado se batizar novamente, sendo que já foi batizado no catolicismo? Pergunta da irmã Valdeci. O irmão Herbert aqui abriu. Heber. Desculpe, viu, Heber? Ele já abriu aqui os versículos. E o irmão aí, Heber, pode explicar também nessa parte de Efésios. Não sei se ele vai querer usar esse versículo aqui. Heber, você pode responder aí? É possível? Espera aí, que eu vou compartilhar. Peraí. Ou se quiser usar o versículo que você já conhece. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é o modo, né? Não é o modo, é como, aliás, é o modo, o nome para o qual a gente é batizado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo católico, ele é um batismo que é como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não está falando sobre o modo, se é imersão, se é submersão, se é aspersão, mas o que é enfatizado é o nome que é batizado. E os católicos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um batismo cristão. Errado seria se fosse um batismo de uma seita budista, ou shintoísta e tantas outras aí, que daí não tem nada a ver com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí não seria um batismo reconhecido, porque quando fala lá em Efésios é o batismo cristão. E batismo é identificação, quer dizer que agora tu passa a ser seguidor do nome ao qual tu está sendo batizado. João Batista, antes do Senhor aparecer, os discípulos de João eram batizados para João, né? Eu não lembro o versículo que fala sobre isso, os irmãos lembram? Eu acho que é o 11, não.
Não sei se é isso que Hebe queria. Não tem uma passagem que fala o batismo, deixa eu pesquisar aqui, só um momento. Em Atos 19, não? Atos 19, 3. Esse mesmo. Obrigado, irmão. Só um momento. Resolveu ficar lento aqui agora. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Sim, Dó. Deixa eu ver se eu pego aqui outra. Espera aí. Resolveu ficar lento. Dificilmente acontece isso. Se quiser, eu compartilho aqui, então. Atos 6 que você falou, foi? Atos 19, 3. Então, diz assim, né? Perguntou-lhes, em que sois batizados, então? E eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo ainda. E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, não pudesse subir um pouquinho. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome, ou para o nome, né, do Senhor Jesus. Daí depois vão receber o Espírito Santo. E é interessante que eles não tinham ouvido ainda falar do batismo do Espírito Santo, e eles eram batizados no batismo de João. Então eles necessitaram ser batizados agora para Jesus. Digamos que alguém fosse batizado, vamos supor aqui, para Santo Expedito, vamos dizer assim. O católico não faz isso, mas digamos que fosse, aí teria que ser batizado novamente. Quer dizer, aquele batismo nem valeu, né? Aí teria que ser batizado. Mas o batismo católico vale sim, respondendo a pergunta. Em 1 Coríntios 10 também, só para
talvez ajude também um pouquinho, que é um outro batismo que os hebreus foram batizados, né? Ele fala que ali é para Moisés, né? A Moisés ou para Moisés. Como o Heber está explicando a ideia de que eles foram batizados a João, né? E em 1 Coríntios 10, 2, que eles vão falar lá, que Paulo fala, né? E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, né? Ali identificando Moisés como o líder deles, né? E todos tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Mas é só para... Eu lembrei desse versículo também, que é um batismo também aí, a Moisés. Essas coisas acontecem uma vez só, né? Aqui em Efésios diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé cristã. Um só batismo, como o irmão explicou aqui, a questão da esfera, né? A pessoa é batizada, professando agora que está do lado do terreno do cristianismo, e aqui fala assim: há um só batismo. Porque o batismo é usado, como os irmãos até falam, né, muitos aqui já devem ter passado por essa experiência, de que as denominações usam o batismo para se adaptar à sua religião, né, à sua instituição. Ou seja, a pessoa é batizada, mas para pertencer ali à instituição. E não é isso. Há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, uma só fé, que é a fé cristã, e também é um só batismo, que é que o irmão já explicou aí, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem deu essa autoridade foi o próprio Senhor Jesus. Então, se uma pessoa um dia foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só batismo é o suficiente. Então, como é que a gente faz? Segue mais um pouco? Já está dando nosso horário. Os irmãos têm alguma dúvida ainda que a gente pode tirar? Eu acho que a gente poderia parar nesse assunto aqui. O que é que Isaac pensa também, Heber também? Não é para... A gente poderia, quem sabe, ver se tem alguma dúvida a mais a respeito de batismo. Aí depois a gente continua a outra parte, né? Porque a outra já começa aqui, né? Capítulo 6, versículo 4 e 5. O que é que os irmãos acham aí? Já são 9h23. É como a gente já falou, né? Sempre, né? Bom ir aos poucos mesmo, são assuntos novos, né? Tem uma questão que nem todo mundo consegue compreender logo, de imediato. Questão também das traduções, né? Então, acho que é interessante a gente ir aos poucos, né? Mastigando, ruminando primeiro essa parte, e depois a gente vai para outra, né?
Eu penso assim, né? Não sei se os outros irmãos o que pensam. O que acha, irmão Herbert? O irmão aqui também concorda. É isso mesmo, né? O que poderia fazer aqui é a gente voltar a fazer uma explicação desse pouquinho de tempo que a gente tem. Tem 6 minutinhos. A gente poderia ver alguma coisa aqui, né? Voltando a perguntar aos irmãos aí que estão chegando também. Deixa eu dar uma passada aqui, né? Quem tem que caminhar junto, não precisa correr, não adianta, como o Isaac está falando. A irmã Águida, teve algum ponto, Águida, aí que precisa assim rever um pouco? Porque essa questão de batismo é bom a gente saber realmente bem, né? Não, irmão. Tá, foi bem esclarecido. Tá? Legal. Irmão Anderson Bonfim aqui, Ana Carla, Anderson Santiago, alguma coisa, Anderson, assim que você gostaria de saber? Outros irmãos aqui também, a Ariana, a irmã Ariana, conversei com ela hoje. Gostaria de um pouco mais de explicação. Temos aqui uns 5 minutinhos aqui, né? 9 até 9h30 é o suficiente. Para a gente não adiantar muitos assuntos, né? Boa noite, ficou muito claro. Eu entendi, sim. Foi muito claro. É muito bom. Então, só nesse assunto aí, como a Herbert já explicou bem a irmã perguntou, né? Fez essa pergunta. Geralmente, os irmãos saem de uma denominação, é batizado, aí vai para outra, tem que ser batizado de novo, porque aquela a de cá não valeu. E depois, quando sai, vai para outra, aquelas duas também não valeram. Não existe isso. Há um só batismo. Esse batismo, quando é reconhecido, quando é feito aqui na Terra, é reconhecido por Deus, sim. O batismo aqui para o mundo, né? Então, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Herbert, explica um pouco mais sobre esse detalhe, que não é a questão da forma, mas a quem a pessoa é batizada. Aproveitar só esses 4 minutinhos. Vou explorar você, viu, Herbert? É porque o que tem valor é o nome do Senhor, né? Esse é o que tem valor. Ele é que tem valor, né? Então, é importante entender isso, porque nós naturalmente queremos criar regras, criar modos, como é que eu posso dizer? Uma religiosidade, né? Superstições, né? Superstições, obrigado, irmão. Mas a gente vê que quando Felipe batizou o eunuco, até se os irmãos puderem pegar essa passagem, eu tô meio ruim de memória hoje, é Atos... Acredito que é 7 ou 8. Atos 8. Uhum. Atos 8, versículo 36 a 34, dá para ler, até o 39. Os irmãos lembram que o eunuco ele era etíope, né? Então ele tinha ido a Jerusalém, ele estava retornando e, e ele estava lendo o profeta Isaías. E aí no 34, diz assim: então o eunuco disse a Filipe, né? Aí o Espírito Santo levou Filipe para encontrar o eunuco, né? Aí o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro?
Então, Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura. Só um pouquinho que cobriu. Anunciou-lhe quem? A quem Filipe anunciou? A Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água. Que me impede que eu seja batizado? Aí, esse versículo 37, ele não existe, tá? Na verdade, nos melhores manuscritos ele não existe. O Darby coloca o versículo 37 como 3 pontinhos. Aí, a continuação é: que me impede que eu seja batizado? Ali não diz, ó, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque se esse versículo realmente existisse nos manuscritos, quer dizer que uma pessoa só poderia ser batizada se ela realmente creu, né? Então teria uma condição para ser batizado. Mas esse versículo Darby até coloca como 3 pontinhos, ele não existe nos manuscritos, melhores manuscritos. Então, para não atrapalhar na numeração, Darby coloca 3 pontinhos, como se estivesse em branco, e pula por 38. Então, quem me impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro, nada impedia, né? Então mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, simples assim, Felipe anunciou a Jesus e viram água e foi batizado. Simples assim. Então, o nome é que é o importante ali. Se fosse importante o modo, Deus deixaria registrado ali. Então, eles desceram e Felipe afundou a cabeça do eunuco debaixo da água e tal, entendeu? Mas não. O importante que Deus deixou registrado ali, que Felipe lhe anunciou a Jesus. Né? Isso é a ênfase, né? A importância. Só uma perguntinha rápida, irmão. Mas nós temos a liberdade de escolher, por exemplo, com qual batismo meu filho será batizado? Eu não tenho filho, é só uma questão hipotética. Qual batismo ele será batizado? Pela minha própria familiaridade? Que, por exemplo, o meu, eu ainda fui na denominação, mas foi completamente por imersão. Então, eu sou mais familiarizado com esse batismo do que com a ideia de aspersão ou qualquer outra semelhante. Temos essa liberdade para escolher qual melhor nos sentimos mais confortável, eu diria assim. Existe a questão da consciência, né? Então, não há nada de errado se a pessoa, por causa da sua consciência, ela pensa, tem um rio próximo ali, eu vou batizar ele ali. Amém. Não tem problema quanto a isso, sabe? Agora, um irmão talvez queira que batize, ou ele próprio quer batizar um bebezinho, não vai ir com o bebezinho dentro do rio, né? Então, tem a questão do bom senso também, né, nisso, né? Mas a consciência deve se levar em conta, essa questão da consciência aí também. Mas não que seja uma regra, sabe? Sempre ter cuidado para não impor uma regra, né? Não, eu fui batizado assim, eu fui familiarizado assim, então todos os irmãos na Assembleia têm que ser assim. Então, muito cuidado, né? Darby escreveu algo relacionado ao que eu vou dizer agora, eu não me recordo bem onde, mas já li sobre isso, que ele escreveu, querer aplicar qualquer coisa, ainda que seja biblicamente correto em consciências não exercitadas, é legalismo. Então, às vezes a consciência não é exercitada e tu quer impor aquilo, uma consciência não exercitada, ainda que seja correto, segundo a palavra, em determinado assunto, não falando do batismo aqui, é legalismo, porque está criando uma regra, né? É importante que haja um exercício de consciência. Amém.
Ficou bem claro. Isso que o irmão falou aí é importante, né, que ele falou, porque existem pessoas que às vezes vêm, né, e conversa com os irmãos e diz assim, olha, eu fui batizado lá, ou fui batizada lá na católica, mas eu não considero, sabe, eu fico incomodado, ou incomodada com isso, eu não aceito, eu não me sinto bem, então eu gostaria de ser batizado. Estou conhecendo os irmãos aqui, estou conhecendo a verdade e tal, então eu gostaria. Então, eu vejo também que não há problema. Por causa da consciência da pessoa. A pessoa ela não está se sentindo bem. Então, a gente também não pode forçar, como o irmão falou aí. Não, há um só batismo. Não, não precisa, mas não é, mas eu fui batizado lá. E não gosto, não me sinto. Então, pela consciência da pessoa, então vai lá, batiza a pessoa e deixa ela com a consciência tranquila. O batismo não vai melhorar ninguém, não vai salvar a alma de ninguém, né? Não vai curar ninguém. É a introdução mesmo no terreno cristão. Saiu de um terreno. Se a pessoa era judeu, foi batizado a Cristo, ela passou do terreno do judaísmo agora para o terreno do cristianismo. Se ela era pagã, ela saiu do paganismo para o cristianismo. Então, tá ainda que a consciência dela não esteja tranquila, então faz-se de novo isso aí. Né? A gente tem que entender, é por isso que diz assim, a gente tem que saber a questão do nosso batismo, né? Então, irmão, já chegamos no nosso horário. 9h36. Muito bom assunto. Já vou deixar aqui já registrado de onde a gente vai começar e vou passar para os irmãos.